Iniciamos o nosso culto com oração, como a gente faz todos os dias, né? A gente ora. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, como é bom poder chamar o Senhor de Pai. Pai, o Senhor é nosso Pai. Porque o Senhor é que nos moldou, o Senhor é que nos fez, né? Davi diz que o Senhor nos conhece quando nós éramos uma massa sem forma. O que quer dizer isso? Quando o espermatozoide do papai fecundou o óvulo da mamãe, antes disso o Senhor já nos conhecia. Olha, como é que Davi, né? 3.000 e poucos, 3.500 para mais anos atrás, sabia exatamente isso. Ninguém tinha esse conhecimento ainda. Mas isso está na Bíblia. Por causa disso que nós podemos chamar o Senhor, o nosso Deus, de Pai. E como aquieta a nossa alma quando nós dizemos para Deus, Pai. É um grito de socorro, é um grito de gratidão, é um grito de agradecimento. Pai Todo-Poderoso, não desvie de nenhum de nós um instantezinho sequer, não tire de nós o teu olhar. Como nós precisamos do Senhor. Em tudo. Em tudo, 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 tudo. Ajuda-nos. Socorre-nos. Sustenta-nos. Alivia, Senhor, um pouquinho o peso da carga. Recebe-nos mais uma vez nesta manhã como adoradores do Senhor. Livra-nos, Senhor, de toda mentira, de todo mentiroso. Esta é minha oração. E o Senhor sabe que eu não oro só por mim, eu oro por todos os irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Amém. Irmãos amados, irmãs queridas, já falei isso, né? Mas eu vou repetir porque eu não gosto de falar isso. Quisera eu não precisar falar. Não esqueça de nos ajudar, irmãos. Quatro irmãos nos ajudaram só até agora. E dentre os 4 irmãos, tem irmã. Então, se você se alimenta espiritualmente, por que não nos ajudar a pagar isso aqui, ó? Isso aqui custa, né? Internet custa, Extreme para rádio custa, o site, tudo custa, tudo precisa de dinheiro. Eu gostaria, sinceramente, de não precisar pedir, porque eu acho tão, sabe, pedir, né?
E parece que todo mês a gente tem que pedir. Se não pedir, se não explicar, parece que as pessoas não se lembram, mas tudo bem. É assim, o ser humano é assim. Então, se você pode nos ajudar, nos ajude. Olha, eu não vou dizer para você a mentira, vou dizer para você a verdade. Não é porque você nos ajuda que Deus vai te abençoar, não. Deus vai te abençoar pela graça dele, não pela ajuda. Eu não vou mentir para você. Olha, você nos ajuda. É tudo mentira. Eu vou falar a verdade para você. Você vai ajudar a eu levar o evangelho. É a graça de Deus que vai estar sobre você, ajude ou não. Mas eu preciso da tua ajuda. Amanhã é dia 10, né? Amanhã é dia que eu pago tudo isso daqui. Se você puder, eu agradeço. Se você não puder, que Deus um dia te dê condição. Muito bom, vamos seguir porque a conversa aqui, a nossa reunião não gira, não existe, o culto aqui não existe por causa de ajuda. Não, existe porque eu tenho um trabalho e eu preciso fazer esse trabalho. Você ajude ou não, eu tenho que pregar o evangelho. Para quem quer ouvir e para quem não quer ouvir. Tem gente que não quer ouvir. Grande maioria ouve uma vez. Bom, enfim, eu estou aqui todos os dias, segunda a sexta, das 10h15 às 11h. Hoje eu vou falar sobre drogas, porque eu tenho acompanhado aí pela rua gente, o mundo, Campinas, eu creio que a sua cidade aí, Hortolândia, Sumaré, Valinhos, Vinhedo, eu falo aqui, né, bem na nossa volta aqui, não estou nem falando da região metropolitana, estou falando bem da nossa volta. Jaico, agradeço, querido, mas não é nem para o meu sustento que eu peço, viu? Eu peço para pagar essas contas aqui, né? Aqui a gente gasta R$ 1.500 por mês só com isso aqui, ó. Com isso aqui. Não é sustento, sinceramente, não é. É para pagar isso aqui, né? Para pagar. As coisas quebram toda hora, porque eu tenho equipamento antigo, né, na base da manivela ainda, né, e eu preciso ter dinheiro para pagar. O sujeito conserta, mas você precisa pagar, né? Eu agradeço a sua intervenção, tal, agradeço muito, mas não é nem não peço para o sustento, eu peço para eu poder pagar, né? Todo mês eu tenho que pagar o rapaz do site lá, né, que põe no ar a rádio Graça e Paz, enfim, essas coisas todas. Preciso pagar. Então, eu estava falando das drogas aqui, né? Está perdido. Está perdido. As pessoas, todo mundo sabe, né? Eu já falei, eu corro. Não é de ninguém, não. Eu corro na hora, depois que eu termino o programa aqui, 11h30, eu vou correr. 11h30 eu saio daqui para correr. E olha, eu passo em alguns lugares aqui, né? Eu corro aqui no BRT. Eu corro daqui da estação. Eu vou até a Vila Aurocã, pego o BRT, vou até a rodoviária e daí eu volto por dentro, né, para dar os quilômetros que eu faço. Enfim, hora de almoço, né, eu passo em frente a muitas lojas,
Funcionário, acho que acabou de almoçar, não sei, do lado de fora fumando maconha. E a gente passa aquele cheiro, aquela coisa fedida. Fede. Fede, a maconha fede e o maconheiro fede também. Então tá assim, tá perdido. E eu quero falar de droga, porque quem hoje não tem na família, às vezes não tem dentro de casa, né? Mas tem um parente, tem um vizinho que usa. E essa gente que usa alimenta o crime organizado. Quem usa droga, qualquer tipo de droga, você está dando dinheiro para essa gente do crime organizado. Entendeu? E depois, quando é assaltado, quando é morto, reclama. Então eu quero dizer o seguinte para você sobre drogas nesta manhã. A Bíblia não aborda, a Bíblia não fala diretamente sobre qualquer forma de droga ilícita, né? Porque o álcool também é uma droga. A gente falou de álcool semana passada. Álcool também é uma droga. A Bíblia fala de álcool, mas o álcool é uma droga lícita. Mas de droga ilícita, como você não vai achar na Bíblia cocaína, heroína, sei lá, esse monte de nome que tem por aí, né? Cogumelo, não vai achar essas coisas na Bíblia, né? Você não vai achar a pessoa cheirando, lambendo cocaína, passando na gengiva, sei lá, para quê? Acho que para ver se é bom ou não sei. Entendeu? Então você não vai achar isso na Bíblia. Pode revirar tudo aí que você não vai achar, né? E existe muita gente que por isso não está na Bíblia, acha que não tem problema, não tem problema, né? Eu quero dizer para você que tem sim. Eu também não sei se adianta falar, mas não existe nenhum programa no Brasil, negócio de droga. Não existe nada. Aliás, no Brasil não existe nada, né? O que existe aqui? Nada. Existe o povo saindo de manhã para trabalhar, voltando para casa cheio de dificuldade, perdendo o emprego, comendo mal, enfim, não vamos entrar nesse aspecto político-social porque a gente vai ficar chateado, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: primeiro, nós cristãos, a gente está debaixo de um mandato universal que a gente precisa respeitar e obedecer as leis aqui da terra, deste mundo. Está lá na Bíblia, isso é Eclesiastes 8, do 2 ao 5, Mateus 22, 21, Romanos 13, do 1 ao 7, Tito, capítulo 3, versículo 1, enfim, né? A crença popular diz o seguinte, crença popular. Eu discordo dessa lei. Então, eu não gosto dessa lei, eu não vou cumprir. Bom, eu quero dizer para você que discordar de lei ou da lei, né, não é licença para você não cumprir a lei. A lei tem que ser cumprida. Você goste ou não, você aceite ou não, você concorde ou não, a lei precisa ser cumprida. Pelo menos o cristão deve fazer isso.
É claro que num regime político chamado... Fugiu aqui, olha, como é que pode, né? Que coisa que é ficar velho, né? Como é que chama o nosso regime político aqui no Brasil? Meu Deus, sumiu da minha mente o nome do regime que está aqui no Brasil. Faz tempo já que está. Bom, se eu for ficar esperando, daqui a pouco vem, aparece, eu falo, né? Mas nesse regime, a gente pode dar opinião. Democracia, obrigado, Jair. Obrigado. Democracia, grato. A gente pode ter opinião. Isso é o que... Obrigado, Elis, grato. Democracia. Eu posso ter... Eu não concordo com aquela lei, eu digo que eu não concordo com aquela pessoa, com o jeito dela, com a maneira dela, né? Que ela é uma beócia, por exemplo, mas eu sou obrigado a seguir aquela lei, né? E a respeitar a condição daquela pessoa, mas eu tenho direito à minha opinião. A democracia diz isso, né? Então, muitos dizem, por exemplo, sobre a maconha, né? Eu acho de um mau gosto. Eu estava falando aí que às vezes eu passo e o sujeito está lá com aquele cigarrinho de maconha, que é tudo piquititico assim, né? Tem uns que são grandes, mas... E eles escondem assim na mão, e às vezes o cara solta aquilo, né? A gente está passando, vem aquele cheiro, mas que cheiro horrível, me dá tudo. Bom, primeiro que a minha cabeça explode na hora, né? Pá, aquela dor e tal. E tem muita gente que diz assim, não, maconha não precisa proibir, maconha não tem problema. Eu quero dizer para você que isso é mentira e é hipocrisia. Precisa proibir. E não adianta proibir somente o tráfico. Tem que proibir quem usa também. Porque só existe o traficante porque tem quem vai lá comprar. Então quem alimenta o tráfico é o usuário. Não é o traficante que alimenta o usuário. Aliás, um alimenta o outro ali. Um é tão culpado quanto o outro. Mas ameniza-se no Brasil e em outros países também, principalmente os países chamados de países baixos, né? Ameniza-se o usuário. O usuário passa a ser um coitado, um doente, ele é adicto. Não é tanto assim também, não. Né? Porque você quer ficar doente? Todo mundo foge de doença. Ou não? Todo mundo foge. Então a pessoa quer ficar doente, ela que fique. Só que essa doença dela, de ser viciado, de ser adicto, afeta a família toda, afeta a sociedade toda, além de afetá-lo profundamente. Né? Elis, esse negócio é medicinal? Não sei. Eu não sei, porque eu já li a beça a respeito disso, mas já li muito. Tem uma grande parte que diz que é, e uma grande parte que diz que não é. Ah, mas alivia sintoma, mas não cura também. É que nem remédio para dor de cabeça. Não cura a dor de cabeça. Remédio para gripe, cura a gripe? Não. Alivia sintoma da gripe. Não cura. Não há cura para gripe. Por quê? Porque se descobrirem uma cura para gripe, fecha os laboratórios. Eles querem que você tenha gripe mesmo, aí você compra
né? Tá com aqueles sintomas ruins, você compra esses remedinhos que vem de duas cores e tal. Para quê? Para aliviar o sintoma, mas a gripe continua em você. Então dizem que a maconha funciona desta forma, de maneira medicinal, né? Ela alivia sintomas, mas não cura. Então tem muita gente que diz o seguinte, principalmente, infelizmente, né, pessoas influentes que dizem isso, e influenciam, né? Aliás, olha, eu vou dizer uma coisa para gente, não tem nada a ver de preconceito aqui, não tem nada, absolutamente nada a ver com preconceito, mas escuta aqui, quem que vai influenciar a sua vida? Quem que você permite que seja influente na sua vida? Porque a maioria desses influenciadores não sabem falar. Não sabe falar. Você vê que eles não escrevem. É só áudio, não escreve porque não consegue falar, não consegue escrever. Não tem formação em nada, absolutamente nada. E influenciam a vida das pessoas. Influenciam como? Não, Elias, eles não concordam, porque eles são ignorantes, Elias. Porque qualquer pessoa que vá estudar o assunto, que vá buscar o assunto, né, eles dizem assim, esses influenciadores aí, né? Eles dizem assim, nicotina também faz mal, e faz mesmo. O álcool também faz mal, e faz mesmo. E por que que isso pode e a maconha não pode? Esse é o argumento. Bom, permitem a indústria do cigarro, porque isso traz bilhões em impostos. Bilhões. Né? Por causa disso que permitem. Eu não tenho interesse nenhum no povo. Ninguém se interessa pelo povo. Né? O povo que se exploda. Tinha um personagem do Chico Anísio que falava isso, né? O povo que se exploda. E é isso mesmo. Então, as pessoas vão usando essas porcarias aí, né? E vão se matando, e depois vão usar o sistema único de saúde, que é precário, porque a gente paga por isso, não é de graça. Vem estrangeiro aqui, né? E usa e diz, olha que maravilha, eu fui atendido, não precisei pagar nada. Você não pagou, mas o povo brasileiro paga. Nós pagamos pelo SUS, não é de graça. Não tem nada de graça nesse país. No mundo não existe nada de graça. A gente paga, e muito, e recebe muito pouco em troca. Então, bobo mesmo, mané mesmo, é quem usa droga. É isso aí. É isso aí. Isso não é opinião. Isso é constatação. E a gente, na verdade, como cristãos, a gente deve se submeter às autoridades. Eu estava dizendo isso, você goste ou não, a Bíblia, Jesus Cristo, nos orienta a que nos submetamos às autoridades. Você gosta de tal autoridade? Ah, eu não gosto. Eu também tenho um monte de autoridade que eu não gosto.
Tem mesmo, tem um sujeito lá, aquele que foi preso com a cueca, lá não sei, com dinheiro na cueca. Aquilo é um sujeito fétido. Mas eu sou obrigado a me submeter a ele como autoridade, né? Eu detesto aquela pessoa, aquele político, não aquela pessoa. Aquele homem público, para mim, é um zero. Mas Jesus diz o quê? Que a gente deve viver de forma irrepreensível por causa do Evangelho. Está na Bíblia isso. Só você lê aí, meu irmão, minha irmã. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Tito, capítulo 2, versículos do 1 ao 8. E Pedro, capítulo 3. É exatamente esse, Nelson. Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14. Entendeu? Por causa do Evangelho, nós temos que seguir o que Jesus falou, goste ou não. Então existem países em que a lei diz que você pode fumar maconha. Mas a maioria desses países, o que eu quero que você entenda, são lá chamados os Países Baixos, né? Holanda, Dinamarca, não é? É um outro mundo, é uma outra cultura, é uma outra condição sociopolítica, é completamente diferente aqui do nosso país. Edgar, eu concordo, né? Esse sujeito está aí solto até hoje, não deu nada aquilo. Líder do governo, esse indicado aí pelo irmão. Bom, enfim, lá é permitido se usar. Então lá não é contra a lei usar, mas é uma outra realidade, né? Não dá para a gente comparar com o nosso país. São países menores, pequenos, entendeu? Isso aqui, o Brasil é um continente, gente. Né? A gente não consegue, as pessoas, esses administradores de cidade, mal conseguem dar conta da sua cidade. Né? Você vê a cidade, ontem eu estava pensando, por exemplo, nos mendigos. Estava pensando, como é que nós vamos encarar isso? Eu não sou prefeito da cidade, isso é uma responsabilidade do prefeito. A cidade recebe aqui uma enxurrada de pessoas de outras localidades que chegam aqui sem dinheiro, sem emprego, sem comida, sem lugar para dormir, sem roupa. Ninguém faz nada. Tem lá um lugar para eles. Eles não vêm aqui para ter lugar. Entendeu? Eles vêm aqui porque aqui é bom para eles. Campinas é bom para essa gente. Campinas é boa para essa gente. Eu não estou aqui com segregação, com preconceito, nada disso. Estou falando da realidade. Então, a maconha, por exemplo, é a menos nociva das drogas. E mesmo assim, ela é letal. O que quer dizer ela é letal? Quer dizer que ela mata. Mata. Os maconheiros, que são, como são chamados quem fuma maconha, quem se utiliza da maconha, né? Eles dizem que eu nunca vi ninguém com overdose de maconha, né? É o argumento. Por isso é normal fumar maconha. Mas fumar maconha, o sujeito que fuma, né?
continua causando câncer de pulmão, enfisema pulmonar, aquela doença pulmonar obstrutiva crônica, chamada de DPOC. É causado exclusivamente pelo fumo da maconha. Eu fico lendo aqui porque eu vou pulando, sabe? Então a gente, como cristão, a gente precisa manter o nosso corpo são. E quando eu falo de droga, eu também preciso, e quando eu falo de manter o nosso corpo são, porque cada corpo que existe foi comprado por um preço, e quem pagou esse preço foi Jesus Cristo, como está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Quando eu falo da maconha, eu não posso deixar de falar do refrigerante, do excesso de carboidrato, do excesso de gordura. Por quê? Porque você fala, eu não fumo maconha. Eu também não. Mas eu tenho que cuidar desse corpo aqui. Eu tenho que cuidar desse corpo, porque esse corpo foi comprado por um preço muito alto, que foi a vida de Jesus. Então não adianta nada você não fumar maconha, você não cheirar cocaína, sei lá mais o que aí, e você se entupir de gordura, tomar no almoço uma garrafa desse refrigerante cor de escuro, assim meio marrom, comer pão de monte, porque você não está cuidando do seu corpo. Você não está seguindo aquilo que a Bíblia diz. E Jesus pagou um preço, né? Que não foi um preço com coisas que são corruptíveis, prata, ouro. Jesus pagou com o sangue dele pelo nosso corpo. Está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 17 ao 19. Então, eu estou dizendo que a maioria vai falar, eu não fumo, né? Quem está aqui com a gente vai dizer, eu não fumo maconha. Na minha casa também, ninguém fuma. Mas de repente o sujeito está com 190 quilos. Você também não está cuidando. Você também não está se matando com a droga, mas está se matando com um outro tipo de droga. Não está cuidando do seu corpo, que foi comprado por um preço não mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, mas foi comprado pelo preço do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro sem mácula. E o pior de tudo isso, né, é que existem as drogas que são viciantes. São as drogas que viciam fisicamente, caso da maconha, caso da cocaína, isso vicia fisicamente, né? Estou citando duas, maconha, cocaína, álcool, isso vicia fisicamente. Mas também existem as drogas que são viciantes psicológicas. Aliás, como as pessoas cuidam pouco ou nada da cabeça. As pessoas acham que não, a cabeça não tem problema. Sabe, não. Tem problema, eu estou com calo, eu preciso cuidar do meu calo. Ah, mas da cabeça não tem problema. Não tem problema. A cabeça precisa ser cuidada. Do jeito que existe doença no corpo, existe doença na mente. E uma grande parte das doenças do corpo começa na mente. E se somatizam, quer dizer, explodem no corpo.
Mas isso é assunto para uma outra hora. Então, queridos irmãos e queridíssimas irmãs, em Cristo Jesus, o vício, qualquer tipo de vício, leva o corpo a uma sujeição. Quem bebe não fica sem beber. Por quê? Porque o corpo está sujeito ao álcool. Doce, tá certo. Aí, ó. Você sabia que tem gente que é viciado em açúcar? Não fica sem açúcar. É vício. Não está cuidando do corpo, que foi comprado por alto preço pelo nosso Senhor. O vício psicológico, né, traz a vontade da pessoa submissa a esse vício. Você quer saber se uma pessoa tem vício psicológico? Só pergunta assim para ela: você fuma todo dia ou bebe todo dia? Não, eu fumo, eu bebo, mas e você consegue parar? A hora que eu quiser. A hora que eu quiser eu paro. Mentira. Ele engana a si próprio. Ele nunca para. Ele sempre diz que pode, que consegue, mas ele nunca para, porque ele sabe que ele não pode, que ele não para a hora que ele quer, porque é o vício psicológico. Então, amados, para a gente encerrar, porque esse aqui é um assunto muito longo, viu? A Bíblia, em Tito, carta a Tito, 2,12, diz assim: renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, uma das coisas que o diabo mais tem enganado os jovens é com as drogas. Com as drogas. Com o excesso no cigarro, o excesso no álcool, as drogas de uma maneira geral. Eles vão entrando nesse tipo de coisa e depois não conseguem sair. Isso é engano do diabo. Senhor, ajuda-nos a termos sabedoria, inteligência, capacidade. Primeiro, para negarmos a nós mesmos esses vícios. Depois, para ajudarmos todos aqueles que quiserem ser ajudados. Esta é minha oração. Por mim e por vocês, para que Cristo não tenha morrido em vão na cruz do Calvário. Amém.